Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é um input. E bom, um input recebe algum dado do usuário, como está explícito aqui. E eu vou mostrar para vocês como. A forma de se utilizar um input em Python é assim: a gente adequa uma variável e dentro dessa variável a gente vai alocar os dados que vão ser recebidos do input. E a forma de colocar um input é assim: a gente vai colocar o nome input, que é um nome reservado em Python, ele vai aparecer aqui, diferente de outros nomes, né? Uma cor diferente no caso. A gente vai abrir os parênteses, abrir as duas aspas, e dentro dessas duas aspas vai aparecer o valor de string para o usuário na tela do que você quer que apareça para ele. Por exemplo, forneça o valor de x. Aí se a gente colocar isso aqui para rodar, forneça o valor de x, 5. Beleza, mas a gente não está fazendo nada com ele, porque eu vou mostrar para vocês o que fazer de uma forma diferente e com outro exemplo. Vamos pedir para o usuário o nome dele. Por exemplo, input, informe o seu nome. Beleza, a gente pede para o usuário informar o nome dele e vamos printar na tela só para a gente ter certeza que o que a gente pediu está sendo recebido de forma certinha. A gente printa o nome, coloca o nome da variável que recebeu o nome aqui dentro e vamos apertar F5, ou também se você quiser executar aqui. Informe seu nome, meu nome é Eric, e aparece aqui o nome recebido pelo input. Agora se a gente quiser pedir outra variável, pessoa, sobrenome, a gente pede embaixo da mesma forma: informe o seu sobrenome. Beleza? Mas se a gente quiser colocar essas duas variáveis dentro de um print só, a gente coloca o print. Vamos colocar aqui de uma forma que a pessoa consiga entender o que está sendo mostrado para ela. E assim, o seu nome é. Aí, para a gente colocar essas variáveis dentro do print, de uma forma que a gente consiga explicitar para ela algum outro string, algum outro texto, a gente vai colocar assim: a gente fecha o que está aqui dentro, o que está em string, a gente coloca vírgula, coloca a variável que você deseja, na ordem que você deseja. Depois que você tiver colocado, você pode colocar a vírgula e depois a gente coloca o parênteses, ou as duas aspas de novo, e continua a sentença para o usuário poder ver. E o seu sobrenome é. Vamos de novo fechar as duplas aspas, vírgula, sobrenome. Só que aqui no final a gente não precisa colocar a vírgula de novo, porque a gente não vai querer colocar, vai continuar a sentença. Beleza. Agora vamos dar um F5 para ver se está tudo indo nos conformes. Informe seu nome é Eric, seu sobrenome pessoa, o seu nome é Eric e o seu sobrenome é pessoa. Beleza. Mas e se a gente quiser pedir para o usuário também o valor da idade dele? A gente vai pedir aqui: input, informe a sua idade. Beleza. Mas o input só recebe o valor de string. Se a gente quiser que ele receba um valor inteiro ou de algum outro tipo, a gente vai precisar especificar aqui dentro. Dessa forma aqui: o valor que está sendo recebido do input vai ser adequado para int. Porém, vamos colocar aqui: sua idade é, de novo, vamos printar aqui, não, vamos colocar de uma forma diferente. Vamos colocar com o printf, também é uma forma de a gente colocar para o usuário ver de uma forma diferente aqui no código, porém para o usuário vai aparecer a mesma coisa. Eu vou mostrar um exemplo anterior, mas vamos continuar com isso aqui para vocês verem a forma que é feita. O printf, a gente vai colocar apenas o F na frente das primeiras duas aspas da sentença dentro do print. E a gente vai colocar aqui a idade, no caso, a idade é, beleza,
Porém, a gente não vai colocar aquela vírgula ali, nem vai fechar essas duas aspas aqui no meio da sentença. A gente vai colocar essas chaves aqui. E dentro dessas chaves, a gente coloca o valor da variável desejada que apareça na ordem para o usuário. Então, esse printf aqui é apenas para a gente conseguir, não é isso aqui, é fechar os parênteses do lado de fora do print. Beleza, fechamos tudo. E agora vamos colocar para rodar. Vamos ter o seu nome Eric, sobrenome pessoa. O seu nome é Eric, sobrenome pessoa. Informe a sua idade, 22. A idade é 22. Beleza? Porém, se a gente quisesse colocar esse print aqui dessa mesma forma que eu coloquei aqui, vamos colocar um comentário e seguir. Vamos colocar abaixo dele como ficaria dessa forma com printf aqui. Printf, abre as duas aspas, a idade é, não é isso que eu quero, o seu nome é, a gente coloca aqui, seu sobrenome é, sobrenome. Fechamos as chaves e fechamos os parênteses. E eu vou só colocar esses dois aqui para aparecerem, porque para vocês verem que é a mesma coisa que vai aparecer. Sim, eu não fechei as aspas aqui, perdão. Acontece, gente, nas melhores famílias. Não se sintam culpados de errar. Informe seu nome. Meu nome é Eric, sobrenome pessoa. Seu nome é Eric, sobrenome pessoa. Da mesma forma que eu falei que ia aparecer igual, apareceu aqui. São só duas formas diferentes que você tem para colocar. Existem algumas outras, porém eu acho dessa forma aqui mais fácil. E por isso eu estou mostrando para vocês, porque eu acho que vocês também vão achar que é fácil. É enviesada a opinião, porém eu estou passando para vocês e espero que vocês entendam bem. Agora informar a idade, novamente a idade é 22. Beleza, e vamos colocar aqui print. Vamos somar. Beleza. Vamos aqui receber dois valores, x, input, informe o primeiro valor, y, input, informe o segundo valor. Beleza. Agora vamos fazer a soma dos dois. Soma vai ser x mais y. Beleza? Vamos printar agora o valor da soma. O valor da soma é a primeira forma de printar. Isso aqui vai dar um valor diferente do que a gente espera, porém eu espero que vocês consigam identificar. Caso vocês queiram dar uma pausa para pensar, é a hora. Não pausou, então vamos continuar. O valor da soma não vai dar o que a gente espera. Por exemplo, 3 e 4. A gente espera que o valor seja 7. 3 e 4. Porém, está dando 34 aqui. Por quê? A gente não adequou aqui como ele sendo int para receber um valor inteiro do usuário. A gente poderia colocar aqui dessa forma logo no início para a gente já receber e adequar esse valor da variável como sendo int, ou caso a gente queira colocar aqui dessa forma aqui, a gente só vai mudar o valor para essa soma. O valor da variável não vai ser mudada caso a gente só coloque o int aqui, porque a gente não está adequando o valor de int de y ou de int de x diretamente para y ou diretamente para x. A gente só está adequando dentro dessa variável soma. Então somente ela vai ser int. Vamos utilizar a função type também para ver. Vamos só tirar esse int daqui primeiro e
Não, melhor. Vamos tirar daqui. Que aí vocês veem que o valor de x e y não vai ser int, porém a soma ainda vai dar certo porque a gente está adequando aqui dentro. Vamos colocar aqui print o valor de x é. Novamente, vamos colocar com printf para dar uma diferenciada. O valor de x é type f. Opa. E valor de y é type y. Opa. Fechamos tudo, fechamos os parênteses e vamos. Eu não sei se isso aqui vai funcionar, tá, gente? Na verdade eu nunca testei isso, eu tô testando aqui com vocês a primeira vez. Porém, não sei se vai, porém vamos testar. Vamos somar conforme o primeiro valor, 4 e 5. O valor de x é class string e o valor de y é class string. Novamente o valor da soma é 9. Então de fato isso aqui funciona, tá, pessoal? A gente consegue utilizar alguma coisa que não seja literalmente uma variável dentro desse valor do printf. E o type também de y, na verdade não é valor, né? É tipo, ambos os valores. E a soma aqui a gente consegue adequar para int x e int y. E vamos colocar aqui print f novamente. Na verdade vamos colocar de outra forma para vocês verem como funciona com o type. Novamente a gente coloca aqui, abre as duas aspas e coloca o tipo de soma é. A gente fecha, coloca vírgula, coloca o type e a gente coloca aqui a soma no caso, né? Aí a gente fecha os parênteses e 4 e 5. O tipo de x é string e o tipo de y é string e o tipo de soma é int. Então a gente está vendo que a gente consegue colocar só o valor da soma sendo inteiro, sem modificar o valor de x e y para valor de inteiro, caso a gente queira deixar ele com valor de string. Então pessoal, isso é só uma forma da gente ter de modificar as variáveis de uma forma que seja útil para a gente. Então eu vou colocar outro exemplo aqui um pouco mais sofisticado para vocês verem como que a gente pode usar o input de uma forma que seja realmente útil no nosso dia a dia. Então já volto. Oi pessoal, voltei aqui. Bom, nesse exemplo a gente vai estar calculando Bhaskara, né? Vocês já devem ter visto em alguma vez do seu ensino médio ou do seu finalzinho do ensino fundamental como que faz Bhaskara, né? Como calcula as raízes de uma função de segundo grau. Bom, para começar aqui nesse código, a gente está importando a biblioteca math. Vocês já devem ter visto uma aula anterior sobre jogos Python, né? Como utilizar o Turtle e tudo mais. E para que servem as bibliotecas, o que são as bibliotecas. Então não vou adentrar muito nessa área. Mas beleza, continuando aqui, a gente vai printar, vamos calcular as raízes de uma função de segundo grau. Vai aparecer para o usuário aqui. A gente pede os valores de A, B e C para o usuário. A gente já adequa um valor de int. Eu poderia colocar, assim como int, eu poderia colocar float, porém eu quero deixar um int para ficar mais fácil a compreensão. E vamos colocar aqui, com a sintaxe de printf, a equação de segundo grau. E vamos colocar aqui entre chaves os valores das variáveis de A, B e C. Depois disso, a gente vai calcular o delta. Essa aqui, pessoal, é a sintaxe da gente fazer alguma coisa ao quadrado. Então, sempre que a gente quiser elevar alguma coisa a algum outro valor, a gente vai colocar dessa forma aqui, com esses dois asterísticos. Se a gente quisesse elevar ao cubo o valor de B, a gente colocaria 3, elevar ao 4, 4.
mas a gente quer calcular o valor de delta, então delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Beleza. Printf, o valor de delta é, abre chaves, coloca o valor de delta. Beleza. Aí a gente quer calcular agora os valores de x1 e x2. Aí a gente coloca print, os valores das raízes são x1 e x2, porém aqui a gente vai calcular os valores das raízes quando a gente soma e depois a gente faz a diminuição. E o adequate aqui para x1 e x2, né? Valor de soma para x1 e valor de subtração para x2. E a gente fez aquela forma que eu falei de dar prioridade para uma operação para ela acontecer. E aqui a gente vai calcular delta elevado a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que ser a raiz de delta, por convenção da matemática e regra de matemática. É uma forma da gente fazer a raiz e não ficar dependente da biblioteca math, que eu já vou mostrar para vocês. E beleza, o delta elevado a 1 sobre 2 aqui é a mesma coisa que delta, ele é raiz de delta, e para fazer isso aqui, as raízes x1 e x2, a gente precisa fazer b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Beleza? Aí a gente fez aqui, coloca para rodar e vamos calcular as raízes. Vamos calcular 2, 5 e 6. A equação de segundo grau tem a forma 2x ao quadrado mais 5x mais 6. O valor de delta é menos 23 e os valores das raízes são 1,25 mais um valor complexo. Interessante. E esse aqui também é 1,25 menos esse valor aqui. Isso aqui acontece, pessoal, porque esse valor de delta deu negativo. E sempre que um valor de delta é negativo, é porque as raízes dela vão ser complexas, já que sempre que a gente faz a raiz de um valor negativo, tem número complexo ali. Então, se a gente quisesse utilizar a biblioteca Math Square Root, por exemplo, vamos colocar aqui no comentário e utilizar ela com os mesmos valores, 2, 5 e 6, vai dar erro, porque ela não se especializa em calcular as raízes complexas com esse Math Square Root. A gente precisaria utilizar outra função. Por isso, a gente dá preferência sempre para a gente fazer de uma forma que não utilize, a menos que seja estritamente necessário ou que essa biblioteca esteja otimizada para o que a gente quer. Porém, ela consegue calcular valores que sejam um delta positivo. Vou mostrar para vocês aqui também um valor de delta positivo. Vamos calcular com valores de A e C baixinhos, só para a gente conseguir ver. Vamos calcular 2, 6 e 1. Aqui tem dois valores reais, então ela consegue calcular, assim como o delta elevado a 1 sobre 2, 2, 6 e 1, que dá o mesmo valor. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, e é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Até a próxima aula.